Olá, pessoal. Bom, agora vamos à continuação do livro A História da Vida dos Meninos do Coque. Segunda parte, acho. Página 29. O Menino Travesso. Paulo era um menino que desde cedo teve que aprender a se virar sozinho. Pois, quando pequeno, o seu pai saiu de casa e deixou sua mãe sozinha, junto com sua irmã mais velha. Sua mãe, pensando no bem dos seus filhos, teve que começar a trabalhar para que eles não passassem fome. Então, assim ela fez. Deixou os 2 filhos pequenos em casa e, enquanto ela trabalhava, Jonas e sua irmã faziam travessuras. Certo. Ele andava de bicicleta, corria descalço na rua. Teve um dia que Jonas e sua irmã pintaram a TV todinha de azul. Quando sua mãe chegou em casa, que ligou a TV, pensou que ela estivesse quebrada. Como a situação financeira não era muito boa, ela falou: "Meu Deus, a televisão quebrou! Onde vou arranjar dinheiro para comprar outra?" Quando ela passou o dedo na TV, percebeu que ela estava toda pintada. Caiu na gargalhada e, claro, a limpou. Bom, como eu dizia, Jonas era um menino muito travesso. Certo dia, ele subiu no muro de sua casa, caiu do outro lado e, para piorar, em cima de um pé de urtiga. Calma, pessoal, ficou tudo bem. Mas você acha que isso iria parar as travessuras de Jonas? Que nada. Ele soltava pipa, subia nos pés de árvores. Eita, quase ia esquecendo de cabeça a minha. Um certo dia, Jonas resolveu subir em um pé de jambo na casa da vizinha. Que grande susto levou! Embaixo do pé havia um banheiro com telhado brasilite. Sabe aquelas telhas? Pois ele caiu em cima desse banheiro e o telhado quebrou. Ele caiu telhado abaixo. Imagina só o perigo. Mas graças a Deus, tudo ocorreu bem. Nada grave aconteceu com ele. Mas, enfim, entre tantas travessuras, hoje Jonas tem 17 anos. Mora em Recife e estuda na escola de referência do ensino médio, Joaquim Nabuco. Outro título: Tudo começou na barriga da minha mãe. Tudo começou quando eu estava lá, sozinho, no escuro, sem ninguém. Um vazio na barriga da minha mãe. Quando vi aquele imenso clarão, abri os olhos pela primeira vez e vi em minha volta pessoas embaçadas. Após alguns meses, fui sendo criado com muito carinho, proteção, enfim, amor de família. Depois de anos, fui me conhecendo.
O que eu vou ser? Por que faço parte deste mundo? E outras perguntas do tipo. Quando você, em um sonho, tem que mudar o seu mundo, o seu futuro, faça por onde? E quando você pensa que não vai conseguir, tente se dedicar até o último fio que resta. E se cair, não te preocupe. Levanta-te, que Deus é fiel e Ele vai te ajudar. Todos nós vamos passar por isso. Vida difícil. Meu nome é Esther. Tenho 16 anos. Eu moro com minha mãe. Quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai foi embora de casa e deixou minha mãe comigo e minhas 2 irmãs. Nós vivíamos no sinal vendendo jujuba, chiclete e outras coisas. Nessa época, eu tinha 7 anos. Legal. Quando eu completei 9 anos, minha mãe comprou uma casa na favela, com o dinheiro das coisas que vendíamos. Já morávamos lá. Ela arrumou um marido que eu gostava muito. Eu considerava como meu pai. Ele morou um bom tempo conosco. Pena que ele foi embora. Foi para o céu. Fui muito triste, porque além de ir embora, deixou meu irmãozinho de 3 anos. Agora, a minha mãe mora comigo e meus 7 irmãos sustentam a casa sozinha. Graças a Deus, eu saí daquela favela. Ele me tirou do sinal. Minha vida. Oi, meu nome é Cecília e tenho 15 anos. Nasci no dia 18 de janeiro de 98, em Recife. Quando vim ao mundo, foi um pouco difícil para minha mãe me criar. Foi uma luta muito grande. Minha vida melhorou quando eu completei 4 anos de idade. Aos 8 anos, minha querida mãe fez minha festa. Foi algo que marcou minha infância. Dos 8 anos para cá, minha vida ficou ainda melhor, pois eu descobri quem era meu verdadeiro pai, meu herói, que me ajuda muito. Minha mãe me escondeu isso há 13 anos. Fiquei magoada com os dois, mas graças a Deus já está tudo bem. Eu morei com meus avós dos 3 anos de idade até os 12. Não foi bom. Sentia muita falta dos meus pais, principalmente da minha mãe. Depois dos 12, fui morar com minha mãe. Graças a Deus, já faz 3 anos que estou morando com ela. Minha mãe me faz muito bem. Faz tudo por mim. Aos 12 anos, minha menstruação veio. Nossa! Até hoje não gosto dela. Minha vida é ótima. Eu só tenho 15 anos, mas já sofri um pouco e sei bem a realidade da vida. Pelo menos um pouco. Hoje sou quase uma mulher. Se Deus quiser, serei uma grande modelo e logo mais delegada. Eu amo minha vida e agradeço a Deus todos os dias por ela e por ser quem sou.
Eu gosto de ficar o dia inteiro na rua. Minha infância foi muito boa. Eu gostava de ficar o dia inteiro na rua e de ir a um sítio que tinha perto de minha casa. Lá tinha uma corda amarrada no galho de uma árvore e um pneu de carro amarrado no início dela. Eu sentava no pneu e ficava me balançando. Tirava as azeitonas que tinha lá e saboreava. Ficava conversando com meus colegas e só andava descalço nas ruas que não eram calçadas. Eram todas de barro ou de areia. Andava de bicicleta, patins, patinete. Era muito divertido. Depois me mudei e fiquei um longo tempo sem ir à casa da minha avó. Me afastei dos meus colegas. Quando voltei lá, já tinha na fase da adolescência. Não falava mais com eles. Não tinha mais aquele hábito de falar com todo mundo. Antes, eu não ligava muito para isso, mas hoje percebo que é muito bom e importante ter bastante amigos. Hoje estou distante deles, mas tenho novos amigos e colegas. Gosto de como as coisas estão hoje. A minha infância foi muito complicada. A minha infância não foi lá das melhores. Foi muito complicada, mas deu para superar. Quando eu tinha 11 anos, sofri muito por amor. Porém, no fim de tudo, percebi que era uma simples ilusão passageira. Aos 13 anos de idade, cheguei a passar necessidade com meus pais desempregados, com minha tia presa na colônia penal e grávida de 3 meses. O pai da criança também estava preso por causa das drogas e homicídios. E a mãe dele não gostava da neta que hoje se chama Helenita, que tem 5 anos e foi criada por meus pais. A minha mãe e o meu pai começaram a trabalhar. Como eu era a filha mais velha, tive que cuidar da minha prima. Estudava pela manhã e à tarde cuidava da criança. Aos domingos, nós íamos visitar minha tia, que estava presa. Então eu não tive muito tempo para mim. Isso durou até a minha priminha fazer 1 ano e 6 meses de idade. Ela já me chamava de mamãe. Agora ela me chama de titia. Na verdade, eu sou só prima dela. O tempo foi passando e tudo mudou. Eu parei para pensar mais em mim e estudar. Hoje estou aqui tentando fazer o que meus pais não conseguiram, que foi ser alguém na vida. Estou me esforçando. Agora posso dizer que sou feliz ao lado de quem eu amo. Minha família toda reunida à noite, à mesa e todos com saúde. E que Deus esteja sempre conosco. Ele está no meio de nós. A vida não é brincadeira. Quando criança, era muito chata. Queria as bonecas das meninas. Batia nos filhos dos outros e todo mundo pensava que eu era um anjinho. Pois eu não dizia que tinha sido eu, mas
chorava e falava que tinham sido as meninas que me bateram. Quando eu ia à creche, os meninos me faziam medo. Eu começava a chorar e não queria ir mais, pois tinha medo de tudo. Comecei a frequentar a escola e iniciei uma amizade com uma menina. Meio doida, mas legal. Nós começamos a gostar de garotos e a falar de namoro. Namoradinhos. Daí eu fui crescendo e fui virando uma mocinha. Comecei a ver como a vida realmente é. Que não era brincadeira. Deveria estudar muito para mais tarde ser uma pessoa na vida. Hoje agradeço a Deus pela vida dos meus pais, porque eles são tudo para mim. Quando eu era criança, gostava muito de brincar, de empinar pipa, de boneca e principalmente gostava e até hoje gosto de subir em árvores. Eu adoro ir à praia. Se eu pudesse, estava todo dia lá. Desde pequena eu vou às festas com minha mãe. Vou ao carnaval. Gosto de ir ao Recife Antigo, pois lá me sinto muito bem. Mas o tempo passou. Eu cresci e não mudei meu lado criança, pois eu gosto muito de brincar. Meu lado infantil não tem limites. Tenho um carinho enorme por todas elas, as crianças. E no dia 12 de outubro, eu ainda gosto de ganhar presentes. Agora, na adolescência, eu levo as coisas a sério. Gosto muito das minhas amizades. Gosto de me divertir nos lugares com elas. Amo o Parque Dona Lindu. Gosto de ir até lá, dar um passeio, me divertir. Todo final de semana eu gosto e vou ao shopping, pegar um cineminha, namorar. E o que eu gosto muito de fazer, mas eu tenho paciência, mas não tenho paciência e nem mentalidade para levar um relacionamento a sério. Tudo na vida tem seu lado ruim, e o meu é ser desobediente. Eu respondo e não obedeço muito minha mãe, mas aos poucos estou tentando mudar isso. Estou indo à igreja todo final de semana. Minha vida é isso e muito mais. No entanto, fiz um resumo de tudo o que vivi. Bom, na minha infância fui muito mimado. A história da minha vida começou quando eu nasci e minha mãe colocou o meu nome, Jeremias, o nome bíblico que meu pai achou muito lindo.
Na minha infância, fui muito mimado pela minha avó e pelo meu avô. Eu gostava muito disso. Gostava muito de cantar e tocar besteira. Eu era do círculo de oração infantil da igreja. Era o solista de quase todas as músicas. Também era do conjunto musical da igreja. Tocava pandeiro e agora sou baterista do conjunto musical. Certo dia, o círculo de oração infantil, ou seja, as crianças, foram convidadas para uma festividade em outra igreja. Chegando lá, eu cantei uma música e nesse dia, uma cantora foi convidada para cantar. Acabando o culto, ela me chamou e disse: "Você tem uma voz linda." Eu falei: "Muito obrigado." Nisso, ela me chamou para gravar um CD. Fiquei muito alegre com isso. Quando completei 12 anos de idade, eu tive a minha primeira e única namorada. Minha melhor experiência foi quando dei o meu primeiro beijo. Aconteceu de repente. Encontrei-a e fui levá-la até sua casa. Chegando perto, eu a olhei e ela retribuiu o meu olhar. O beijo aconteceu, foi muito bom. Agora estou com 15 anos, pretendo terminar meus estudos e me formar em música ou eletrônica. Essa é a minha história.